Olá, tudo bem? Tamar aqui. O mundo todo acompanha o funeral da rainha da Inglaterra. Enfim, aquela que reinou absoluta em seu império não era imortal. Dominou noticiários, virou febre dos memes. Dizem que ela era surda devido à explosão do Big Bang, que estudou na mesma sala de aula que Jesus Cristo e que tinha saudade dos churrascos de dinossauro. Brincadeiras à parte, mais uma vez o curso natural da vida se apresenta para nos lembrar que a nossa vida aqui na Terra vai até o limite que Deus colocou e carimbou em Gênesis capítulo 6, versículo 3. Fique comigo até o fim deste vídeo e eu te prometo, você vai aprender coisas que não sabe sobre a rainha e sobre o rei dos reis. Se inscreva no canal, clique no sininho, escolha a opção todas. Já deixe o seu like, o seu gostei e compartilhe com todos os teus contatos. Vem comigo! A rainha Elizabeth II, cujo nome é Elizabeth Alexandra Mary, nasceu no mesmo dia de Tiradentes, 21 de abril. Porém, 134 anos depois, em 1926. Reinou por 70 anos no Reino Britânico, no trono britânico, um período impressionante, e se torna a monarca mais longeva da história. Luís XIV, rei da França, reinou por 72 anos, mas isto inclui o período em que ele era criança e sua mãe governava como regente. Elizabeth reinou em 32 estados independentes. Ela chefiou a Comunidade dos Estados Independentes, a Commonwealth, composta por 53 países. Foi a primeira mulher soberana na Casa de Windsor, governadora suprema da Igreja da Inglaterra e comandante suprema das Forças Armadas do Reino Unido. A rainha Elizabeth tornou-se ao longo da história um ícone da figura britânica, conquistando o mundo com a sua popularidade. Ela era filha do Duque de York, que mais tarde tornou-se o rei Jorge VI. Foi casada durante 73 anos com o ex-príncipe da Grécia e da Dinamarca, o príncipe Filipe. Tendo vivido por 96 anos, Elizabeth passou pela crise da Bolsa de Valores de 29, pelo nazismo de Hitler, pela Guerra Civil Espanhola, pela Segunda Guerra Mundial, pela criação da Organização das Nações Unidas, pela Guerra Fria, pela criação do Estado de Israel, pela Revolução Chinesa, pela Guerra do Vietnã, pela Revolução de Cuba, pelo Muro de Berlim, pelo protesto na paz celestial, pela dissolução da União Soviética, pela criação da União Europeia. Ela esteve pessoalmente em contato com 5 papas. Viu surgir o primeiro papa latino-americano, as redes sociais, o 11 de setembro, o século da China, a guerra do Iraque e a primavera árabe. Ainda assim, o último inimigo a ser destruído ceifou a sua vida, provando mais uma vez que a palavra de Deus é verdadeira quando afirma que Deus colocou um limite para a vida do ser humano na Terra. E esse limite é de 120 anos. Esta é uma certeza mais do que absoluta. Daqui a 120 anos, Jesus voltando antes ou não, nenhum de nós estaremos aqui. Nem mesmo os bebês que estão nascendo hoje. Somos seres espirituais, habitando corpos carnais, por um pequeno espaço de tempo, até que chegue até nós o tempo de vivermos para sempre. A rainha Elizabeth pode ter obtido mais fama do que a rainha de Sabá, do que Táfnis no Egito, do que Maaca, do que Vasti, do que Jezabel, do que a rainha Margarida da Dinamarca, que também está há mais de 50 anos no trono. Mas nunca será maior do que a rainha Esther, e jamais se igualará ao Rei dos Reis, eterno e imortal. A rainha deve ser honrada, merece todo o nosso respeito. O apóstolo Paulo afirma em Romanos capítulo 13 e versículo 7, que a cada um
dê a cada um o que deve ser dado. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. A honra nós damos às pessoas de maneira limitada, mas toda a honra, sem limites, somente ao Rei Eterno, Jesus Cristo, o nosso Salvador. A Rainha Elizabeth era oficialmente a governadora suprema da Igreja Anglicana. Ela participava de cultos nesta igreja e também na Igreja da Escócia. Em 2000, ela afirmou em um de seus discursos: "Para mim, os ensinamentos de Cristo e minha própria responsabilidade pessoal diante de Deus fornecem uma estrutura em que tento levar a minha vida. Eu, como muitos de vocês, alcancei grande conforto em tempos difíceis a partir da palavra ou das palavras e exemplos de Cristo." A rainha mortal reconhecia a grandeza do Rei Eterno. Elizabeth pode ter sido a chefe de estado mais viajada da história. Visitou nada menos que 110 países, mas jamais poderia ser onipresente como o nosso rei é. Elizabeth obteve muitos títulos, como Sua Alteza Real, Princesa Isabel de York, Sua Alteza Real a Princesa Isabel, Duquesa de Edimburgo, Sua Majestade a Rainha, mas nenhum desses títulos se compara aos do nosso amado Rei. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, declara: "Aquele que tem, ele só, a imortalidade, e habitará na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno." Só ele tem a imortalidade, só ele tem a eternidade. Um dia nós seremos como ele é. A palavra de Deus nos garante, em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 53 e 54. "Convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória." A morte, o último inimigo a ser destruído, será destruída e a nossa vitória estará garantida para sempre. Nós somos feitos para viver eternamente. O próprio Deus diz na sua palavra em Gênesis capítulo 9, versículo 12: "Este é o sinal do concerto que põe entre mim e vós, e entre toda a alma vivente, que está convosco por gerações eternas." Por isso, no versículo 16 diz que ele fez conosco um concerto eterno, porque ele é um Deus eterno. Por isso Moisés canta em Êxodo capítulo 15, versículo 18: "O Senhor reinará eterna e perpetuamente. Nenhum rei ou rainha deste mundo pode reinar para sempre, mas o nosso rei reina eternamente." Cristo reina para sempre, ele reina. Antes de sua morte, Moisés enaltece a majestade de Deus, dizendo em Deuteronômio 33 e 27: "O Deus eterno te seja por habitação, e por baixo de ti estejam os braços eternos." No primeiro livro das Crônicas, no capítulo 15, versículo 2, diz Davi: "O Senhor elegeu os levitas para levarem a arca do Senhor e para o servirem eternamente. Arão foi separado para santificar a santidade das santidades, ele e seus filhos eternamente, e para incensar diante do Senhor, e para o servirem, e para darem a bênção em seu nome eternamente." Deus estabelece concertos eternos, concede tarefas que ecoam na eternidade, porque nós fomos feitos para viver eternamente com Ele. Não nesta terra, não neste corpo perecível e mortal, mas a nossa essência é espiritual e nossa alma imortal. Por isso, o nosso Rei deve ser adorado de eternidade em eternidade. Nós bendizemos ao Senhor de eternidade em eternidade. Eternamente nos exultamos, nos alegramos nele, no Deus da nossa salvação, no Deus eterno. O temor do Senhor permanece eternamente e nós o adoramos
para sempre e eternamente. Veja a promessa de Deus no Salmo 22 e versículo 26. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Ei, o teu coração vai bater para sempre. Quem está com Cristo não morre não. Ele dorme no Senhor, acorda com Ele na eternidade e vive para sempre com Ele. Ele é Rei da Glória que nos levará para entrar pelas entradas eternas e morar para sempre nas mansões celestiais. As suas misericórdias e as suas benignidades são desde a eternidade. Louvamos o seu nome eternamente, porque o trono do nosso Rei é eterno e perpétuo. Confie na misericórdia do Senhor para sempre, eternamente. Ele domina eternamente pelo seu poder e o seu nome permanecerá para sempre. Daqui a algum tempo, o nome da rainha Elizabeth ficará apenas na história, mas o nome do nosso rei, daquele que se assenta no trono, jamais será esquecido. Moisés escreve no Salmo 90, versículo 2: Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. E quando o salmista exalta o poder e a majestade do reino de Deus, no Salmo 93, ele diz nos versículos 1 e 2, o Senhor reina, está vestido de majestade, o Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza, o mundo também está firmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então, tu és desde a eternidade. A misericórdia do Senhor é eterna, de eternidade a eternidade. Bendito é o Senhor, Deus de Israel, de eternidade em eternidade. Por isso nós observaremos a lei do Senhor para sempre e sempre, forever ever. A justiça do Senhor é uma justiça eterna. A justiça dos seus testemunhos é eterna. O seu reino é um reino eterno e ele nos guia pelo caminho eterno. Ele é a própria sabedoria, que foi ungida desde a eternidade, e tudo o que ele faz durará eternamente. A palavra de Deus nos diz isso em Eclesiastes capítulo 3 e versículo 14. E se tudo o que Deus faz durará eternamente, nós somos feitos para viver eternamente. No capítulo 12 e versículo 5 do mesmo livro de Eclesiastes, a palavra de Deus nos diz: o homem se vai à sua eterna casa. Não diz que o homem está na sua eterna casa, mas que ele vai. A nossa eterna casa não é aqui. A rainha era mortal, mas o nosso rei é o Pai da eternidade. Ele é a nossa rocha eterna, que fez conosco uma aliança eterna. A sua palavra subsiste eternamente e ele nos dará alegria para sempre. O Senhor Deus, Criador dos confins da terra, aquele que nem se cansa, nem se fatiga, que não há esquadrinhação do seu entendimento, é o nosso Deus eterno. Em Isaías capítulo 44 e versículo 7, o Senhor Rei de Israel, o nosso Redentor, o Senhor dos exércitos, nos chama de povo eterno. Ele habita na eternidade. E o profeta Jeremias nos afirma no capítulo 10 e versículo 10, Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno, aquele que vive eternamente. Você quer trilhar com Ele na eternidade? Quer mesmo? Eu vou te dar a receita que está na palavra de Deus. No livro do profeta Daniel, capítulo 12, versículo 3, diz as Sagradas Escrituras: os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. Se você está ensinando a justiça para muitos, se você está espalhando a palavra de Deus para muitos, você vai brilhar na eternidade para a glória de Deus. A rainha era mortal, mas o nosso rei é eterno e nos dará vida eterna com ele na glória. A luta está grande, a tribulação está difícil. Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 17 e 18. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais
e as que se não veem são eternas. Esqueça o que você está vendo, o que você está enxergando, o que você está vendo é passageiro, o que você não vê é eterno. Paulo continua no capítulo 5, versículo 1, porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Se este corpo se acabar, esta casa, temos uma casa muito melhor, um edifício, um corpo eterno de glória esperando por nós. O eterno propósito de Deus para nós é eterna consolação, é glória eterna, eterna salvação. Jesus, nosso precursor, entrou no céu primeiro do que nós e nos foi feito sumo sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. O nosso Rei intercede por nós sempre e eternamente. Ele nos efetuou uma eterna redenção. Pelo Espírito eterno, ele se sacrificou por nós. A rainha mortal não morreria por você, mas o Rei eterno e imortal morreu para que vivamos e ressuscitou para que estejamos para sempre com ele. Temos a promessa da herança eterna. Glórias ao nosso Rei. O apóstolo Pedro diz na segunda carta, no capítulo 1, versículo 11, vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos entrar no reino eterno para viver com o nosso Rei para todo sempre. Eu termino aqui, deixando para você o convite do apóstolo Paulo na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo sempre. Amém. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, seja a honra, a glória, o poder, o domínio, a majestade pelos séculos dos séculos e para sempre. Se você gostou desse vídeo, se você concorda que essa mensagem é de Deus, dá um like, clica no joinha e escreva no comentário, eu concordo. Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deus te abençoe. Grande abraço, beijo no coração. Fica com Deus.